podem ser gestos, tá? É aquela ferramenta que eu vou utilizar realmente para me comunicar. Aí, olha aqui, ó. Ainda, além do código, eu tenho o quê? Que fazer com que a minha mensagem ela saia do emissor e chegue até o receptor. Esse elemento que vai fazer essa condução, nós demos o nome dele de canal. Lembra lá? Canal. E, além desses 5 elementos lá do processo de comunicação, a gente tem que entender o seguinte lá, que eu devo estar em um ambiente, em um contexto. Esse ambiente, esse contexto é o nosso referente, tá? Aí o que é que acontece? Cada elemento da comunicação humana, ele se vincula diretamente a uma função da linguagem, um propósito comunicativo, uma intenção comunicativa. Se eu estou falando, por exemplo, do emissor, aí nós vamos ter lá a função emotiva, a função expressiva, centra-se em regra na terceira pessoa, ela traz expressividade, sentimentos, emoções. Se o meu propósito comunicativo ele centra-se no interlocutor, no nosso receptor, nós temos qual função da linguagem? Função conativa, função apelativa. Perfeito? Se está centrado na mensagem, em sua estrutura, nós temos o que nós chamamos de função poética. Perfeito? Se nós temos ali o código, eu vou esclarecer, vou explicar, vou conceituar. Se está centrado no código, eu tenho a função metalinguística. Se estivesse centrado no canal de comunicação para viabilizar, para verificar se a comunicação está sendo efetiva, se ela está sendo efetivada, nós temos ali a linguagem fática, a função da linguagem fática que vai testar esse canal de comunicação. E se nós observarmos o ambiente, o contexto, nós teremos ali a função referencial. 6 elementos da comunicação humana, 6 funções da linguagem. Lembrando que, se não houver esses 6 elementos dentro de processo de comunicação, a comunicação ela vai ser o quê? Deficiente, ela não vai ser efetivada. Beleza? Resumindo de boa, aí nós fizemos lá a nossa primeira questão, não é isso? Aí eu deixei para você como dever de casa e você com um bom enezeiro, eu tenho certeza que você resolveu todas as questões, não é isso? Então vamos lá para passar o gabarito aí para você. Fizemos a questão 1 de boazinha aqui e seguimos a partir de agora, então já pega o teu material, já pega de boa e vai seguindo aqui com a gente. Lembrando, estamos online, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, faça a sua inscrição e siga a gente. Qual é o canal? Meu Desafio EAD. Não esquece, Meu Desafio EAD. É lá que você vai acompanhar a gente. Meu Desafio EAD, tá? Pode abrir lá, tá ok. Meu Desafio EAD, tá? Aí comenta aqui, fala aí pra gente de onde é que você tá. Tá no trabalho, chegou agora, tá? Consegui, boa tarde. Dando boa tarde aqui. Quem é que tá com a gente já aqui? Edileire Moraes, boa tarde. Emanuele Brito, boa tarde. Laizinha, Emanuele Brito, Suelen Santos, sejam todos bem-vindos e vamos lá, pega o material. Segue lá conosco de boa aqui, ó. Temos uma questãozinha boa aqui pra gente, tá? Relacione funções da linguagem, nossa brincadeirinha de hoje. Relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa correta. Eu quero agora a nossa alternativa correta. Tranquilão aqui pra gente. Aí tu vens aqui, ó. Olha o primeiro item, nós temos assim: imagine a cena. Beleza? Item 2, sou um homem de sorte. Ótimo. Terceiro item, o que é uma crônica? Uma página e meia, portanto 3 páginas por mês e o cara me vem com esse papo de Neruda. Ótimo aqui, ó. Se nós estamos falando da função da linguagem, aí tu vens aqui, ó, logo para o primeiro elemento. O que é que eu vou observar? Dentre outras estruturas, as formas verbais, que vão me dar direcionamento a quê? A que vai me dar direcionamento? As pessoas do discurso. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu olho aqui no primeiro elemento, imagine a cena, o que é que acontece aqui, ó? Esse verbo, nós temos aqui o que nós chamamos de verbo, olha aqui o que nós temos aqui, ó, verbo no imperativo. Olha que legal aqui, ó. Nós temos aqui verbo no imperativo. Verbo no imperativo, o modo verbal imperativo vai denotar o que? Ordem. A depender do contexto, um pedido, uma solicitação.
toda vez que você estiver intentando, tá, dar uma ordem, fazer uma solicitação a alguém, você vai utilizar em regra formas verbais no imperativo, tá? Aí tu vês aqui, ó, se eu tenho forma de verbais no imperativo, nós temos aqui, ó, forma de verbais no imperativo. Imagina a cena, eu estou conversando com o meu interlocutor. Aqui nós temos o quê? Função, olha aqui, ó. Primeiro item, nós temos função conativa. Função conativa ou apelativa. Função conativa ou apelativa. Qual a característica que a gente sabe? Centra-se no receptor, ou seja, a segunda pessoa, centra-se no receptor, e nós temos o que? As marcas verbais no imperativo. Duas características cruciais aqui, ó, que vão me caracterizar a função conativa. Beleza? Para efeito didático, a gente vai levando, né? Mas como é que você faria no momento da prova? Se eu tenho certeza que a minha primeira é função conativa, aí o que é que você vai tirar aqui, ó? Aqui eu começo com função emotiva, aqui eu começo com função fática, aqui eu tenho função metalinguística, aqui eu tenho função poética. Observou lá o bizu? O bizu é esse daqui. Ou seja, eu já ganharia a questão se eu tivesse certeza que o item 1 é o correto. Mas você continua na brincadeira lá, né? Você vai continuar. Quando você vem aqui, ó, quando você vem para o segundo item, o que é que acontece aqui, ó? Sou. Se tu olhas aqui, tu pergunta aqui, quem é que é? Aí tu vais olhar aqui, ó, eu. Eu sou. Lembra, as funções da linguagem estão vinculadas aqui, aos elementos da comunicação humana. Quando o meu foco é a segunda pessoa, função conativa, função apelativa. Tá? Segunda pessoa e formas verbais no imperativo. Aqui, eu. O que é que nós temos aqui? Primeira pessoa, ou seja, a função que vai centrar-se na primeira pessoa, nós teremos aqui o que? Função. Qual é a função? Função emotiva. Função emotiva, que nós chamamos também, qual é o nome aqui, ó? Função expressiva, tá, criança? Anota aí para você. Função expressiva. Função conativa ou função expressiva. Centrada, qual é o centrado aqui, ó? Centra-se no emissor, beleza? Centra-se no emissor. E agora aqui nós temos o que? Primeira pessoa. Nós temos o que aqui, ó? Primeira pessoa. Nota que quando eu falar para você primeira pessoa, a regra é o seguinte aqui, ó. Este ponto de vista é gramatical. Isso daí é visual, você consegue perceber, como eu estou mostrando aqui, pela o quê? Pelas desinências do verbo. Nós temos vários sujeitos ocultos. O imagine, verbo no imperativo, imagine o que? Você, imagine tu. Segunda pessoa aqui pra gente. Eu sou um homem de sorte. Primeira pessoa, função emotiva, expressiva aqui, tá? Aí o que é que acontece aqui, ó? Vai seguindo com a gente. No item 3, o que é que acontece? O que é uma crônica? Uma página e meia, portanto, 3 páginas por mês, e o cara me vem com esse papo de Neruda. O que foi que nós aprendemos aqui, ó? Quando eu estiver utilizando código para falar do próprio código, nós teremos a função metalinguística. Aí eu te dei um bizuzinho, Silvio, como é que vai ficar mais fácil para eu identificar? Quando eu estiver conceituando, quando eu estiver explicando, quando eu estiver esclarecendo alguma coisa, qual é a dica? Eu estou utilizando metalinguagem. Eu estou utilizando, por exemplo, a linguagem verbal agora para explicar alguma coisa para você. Isso é metalinguagem. Eu vou utilizar uma obra de arte para falar da própria arte. Vou utilizar uma poesia para falar da própria poesia. Quando houver esta vinculação, nós teremos a metalinguagem. Aqui, ó, nós teremos o quê? Função. Anota aí, minha criança. Nós teremos aqui função meta. Olha aqui, ó. Função metalinguística. Função metalinguística.
tá? Função metalinguística está centrada em que elemento? Está centrada no código. Está centrada no código. Eu utilizo o código para falar do próprio código. Perfeito? Ou seja, eliminei aqui todas as alternativas, o gabarito aqui para a gente, nós teremos função apelativa, que nós sabemos que é a função colativa, função emotiva, que eu já sei também que é expressiva, e nós temos a função metalinguística. Portanto, gabarito letra D de docinho de coco, letra D de desafio. Beleza? Olha a importância também de eu lembrar os sinônimos que eu passei para você. Ele colocou apelativa, poderia ter colocado conativa aqui no gabarito, tá? Na hora da tua prova, se você tivesse certeza realmente, como assim o fizemos, você na primeira análise, você já conseguiria ganhar a questão, tá? Para efeito didático, a gente faz a resolução de todos os itens. Beleza? Legalzinho essa daqui? Deu para acertar? Conseguiu aí? Chegando mais gente, eu se coelho, Neuma Guiar, metal. Sim, let's go, metal. Vamos embora lá, mais uma, tranquilo. Bate a foto, bate o print e vamos lá com a gente, bem de boa. Vamos avançando aqui. Vem lá mais uma. Olha aqui, ó. 3. O que é que nós temos aqui na terceira? Observe acima esta gravura de Escher na linguagem verbal. Exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes ao da gravura de Escher encontram-se com frequência. Primeiramente, nomeie esse recurso baseando-se no seu conhecimento sobre funções da linguagem. Olha como ele coloca aqui. Sobre funções da linguagem. Em seguida, cite alguns dos contextos verbais em que esse recurso costuma se manifestar. Entendeu aqui? Uma questãozinha tá bem simples aqui pra gente. Ei, joga lá no chat. Ei, tenta resolver agora comigo aqui, ó. 5 segundinhos aqui, ó. Ele te apresenta um texto aqui, ó. Esse texto aqui não verbal, tá? Não verbal aqui. E ele está perguntando aqui, o que é que ele estaria perguntando diretamente para a gente? Qual a função da linguagem que está sendo empregada? Não é isso que ele está falando para a gente? É isso que ele está falando. Tá? Se ele perguntasse para você aqui, ó, neste texto, qual a função da linguagem predominante? Aí tu tens que analisar o que é que esse texto traz aqui. O que é que nós temos aqui? Se tu olhares ao texto, o que é que nós temos? Ei, observa. Temos mãos aí? Tem ou não tem? Temos 2 mãos. Observe, verifique se essas mãos estão segurando alguma coisa. Está segurando? Tipo, de repente, poderiam estar segurando joias, dinheiro. O que é que essas mãos têm aqui em comum? Elas estão segurando o quê? Canetas, né? Lápis. Qual é a impressão que está passando aqui para gente? Que uma mão está desenhando a outra. Concorda comigo? Uma mão desenha a outra. Está aqui, ó. Ou seja, se eu estou desenhando, uma está desenhando outra, o que acontece aqui? Eu estou produzindo uma arte, né? Estou desenhando. Desenho, ele não deixa de ser uma arte. Aí o que é que acontece aqui? O que é que eu estou fazendo? Eu tenho um quadro artístico, tá? Esse quadro artístico também está falando de arte. Eu tenho uma produção artística que está falando sobre produção artística. A arte falando da arte. Eu estou esclarecendo através da minha pintura aquilo que seria arte. Ou seja, o que é que eu tenho de função aqui, ó? Nós temos aqui nesse contexto, olha aqui, ó. Nós temos aqui função. Qual é a função que a gente tem? Alguém acertou aqui, ó? Função, qual é a função que eu estou utilizando para explicar, conceituar, esclarecer, utilizando o código para falar do próprio código. Nós teremos o quê? Função metalinguística. Função metalinguística. Todo mundo consegue ver? Função metalinguística. Aí ele vai mais longe aqui, ó. Além de identificar a função, aí ele tem que falar a seguinte situação. Eu tenho que
exemplificar onde esse recurso se manifesta. Em seguida, cite alguns exemplos. Como ele colocou no plural aqui alguns exemplos, quando você for discorrer, você tem que citar no mínimo 2, ou seja, plural. Alguns exemplos, no mínimo 2 aqui, ó. Onde é que a gente vai observar a função metalinguística? O mais comum aqui, ó, função metalinguística, os verbetes, tá? Verbetes de dicionário. Verbetes de dicionário. Você pode citar aí, de repente, as enciclopédias, tá? Enciclopédia. Termos explicativos, enciclopédia, verbete de dicionário, as enciclopédias, beleza? Você poderia, de repente, aqui colocar uma aula expositiva, essa aula aqui pra gente. Uma aula expositiva são locais em que nós percebemos o emprego da função metalinguística, tá? E Silvio, eu citei outros exemplos. Se você de repente citou os exemplos, compartilha conosco aí no chat para a gente observar. Basta que você observe lá de repente o emprego quê? Do código sendo empregado para explicar o próprio código. Se você foi nesse sentido, para os seus exemplos, certamente você acertou. E Silvio, eu citei aqui a função referencial, caberia? Não, tá? Não caberia aqui. Cabe aqui nesse contexto a função metalinguística. Normalmente ele vai colocar para nós uma arte, uma poesia, para tentar explicar a própria poesia, a própria arte. Tá filé aqui pra gente? Tá? Emanuele Brito tá vibrando ali, acertou, Emanuele Brito, parabéns, tá? Fatiane, é Fatiane mesmo, é? Fatiane, boa tarde, Fatiane Barriga, boa tarde, seja bem-vinda aqui conosco, tá? Vamos lá? Avançou mais uma? Dá o like, segue lá com a gente, não se esquece, meu desafio EAD. Vamos avançar mais uma? Vamos lá. Quanta brincadeirinha legal aqui, ó. Mais uma. Olha aqui, ó, qual a função da linguagem? Muitas brincadeirinhas aqui pra gente. Qual a função da linguagem predominante no poema de Drummond? Tá dizendo aqui pra gente. Vamos tentar avançar lá. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Gastei uma hora. Aí olha o que ele coloca aqui pra gente primeiro, ó. Poesia. Tem que olhar todos os elementos aqui, ó. O nome, poesia. Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. O que é que nós temos aqui? Uma poesia. E Silvio, mas como é que eu vou saber que é poesia? Porque eu tenho o nome aqui, ó, Drummond, ele coloca aqui, ó, poesia. Aí tu vai te perguntar a seguinte situação aqui. Logicamente, eu tenho um sentido literário, expressivo, sobre o que é que esta poesia está falando. Já te perguntou? Sobre o que é que ela está falando? Faça a leitura novamente, você tem que se indagar. Sobre o que é? Eu tenho uma poesia, sobre o que é que ela está falando. Aí olha o que ele fala aqui, ó. Gastei uma hora pensando em um verso. Olha aqui, ó. Que a pena não quer escrever um verso. Eu estou escrevendo versos, estou utilizando penas. No entanto, ele está aqui. Ele está cá dentro, quieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas, olha o que ele coloca aqui, meu filhotinho do Enem. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Eu tenho uma poesia que está falando sobre poesia, mais especificamente sobre o processo de criação, sobre o poeta, sobre a sua escrita, sua produção literária. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, eu estou utilizando a arte para falar da arte, poesia para falar de poesia. Quando eu utilizo o código para falar do próprio código, qual é a função que nós temos aqui? E se você está pensando nela, função, vai adiantando, vibra aí se você está acertando. Qual é a função? Função metalinguística. Aí, ó, função metalinguística. Função metalinguística.
linguística. Pronto. Mais uma pra gente. Acertou o gabarito? Pessoal, todo mundo chegando. Gabriel chegou chegando. Bem-vindo, Gabriel. Verifica se já acerta aí a questão. Ei, tá de boinha? Tá pegando o bizu? Então vamos lá pra gente. 4, função metalinguística. Vamos avançando, não para por aí. Olha aqui, ó. Observe a propaganda, tá? Sempre que nós tivermos esses textos, eu tenho que lembrar a seguinte situação. Eu tenho textos que são verbais e tenho textos não verbais. Para a produção do sentido, eu tenho que unir a parte verbal, aquilo que está escrito, né? Vamos colocar assim, com a parte não verbal, aquilo que está sendo expressado através de imagens, através de gravuras. Quando tu olhas aqui para esse texto, que nós vamos chamar de texto misto ou texto híbrido, aquele que une linguagem verbal e não verbal, aí o que é que acontece bem aqui? Olha o que eu já tenho aqui, ó. Vire. A depender do contexto, pode ser um pedido ou uma ordem. Vire. Tá aqui, ó. Cuidado, olha a advertência que eu tenho. Cuidado com a água parada, evite a dengue. Se tu virares a imagem, o que é que acontece aqui, ó? A imagem nós temos o quê? Diversas garrafas, é justamente esse efeito de sentido que nós temos aqui. Utilizando intertextualidade, logicamente tu percebes que eu tenho uma campanha, tá? Contra a dengue. Água parada é um local em que vai se propagar, o que vai se disseminar a dengue. Ali é um criadouro, ou seja, a reflexão ela está nesse sentido aqui. Águas são recipientes que podem o quê? Ser locais em que vai se disseminar o quê? A dengue. É nesse sentido que ele está aqui, ó. Olha o que ele coloca aqui, ó. Deixe as garrafas sempre de cabeça para baixo para não acumular água. Esse não está chegando bem aqui, meu filhote. Olha aqui, ó. Secretaria de Saúde de Pernambuco. Quando tu olhas aqui, ó, o que é que eu tenho aqui, ó? Os textos publicitários, cartazes, propagandas, eles possuem, em regra, uma característica comum. O meu foco, logicamente, é o interlocutor, segunda pessoa, aquela pessoa que estiver tendo contato com aquela propaganda. Vai influenciar, vai trazer uma reflexão, uma mudança de comportamento da pessoa aqui. Nota a seguinte situação, nós temos diversas formas verbais no imperativo. Vire. Isso daqui é imperativo, tá, gente? Olha aqui, ó. Imperativo. Cuidado, eu faço advertência, imperativo. Tá? Evite formas verbais no imperativo. Deixe formas verbais no imperativo. Tá? O que acontece aqui, ó? Se eu tenho formas verbais no imperativo, se eu fosse classificar aqui, ó, o que é que nós temos? Função. Nós temos aqui função o quê? Conativa. Função conativa, que nós chamamos também, já sabemos o sinônimo. Nós temos a nossa função o quê? Apelativa. Função conativa ou função apelativa. Aquela que centra-se onde? Na segunda pessoa, como característica principal, com formas verbais no imperativo. Assinale o principal traço da função conativa. Aí qual é o principal traço? O número de contatos da ouvidoria, nós não vimos isso daqui como característica aqui da função conativa. Qual o principal traço? Interlocução por meio de pronome, tá? Não é pronome. Característica das funções das classes de palavra aqui é forma verbal no imperativo. Onde é que está o nosso gabarito aqui, ó? Se ele pedisse para você aqui, ó, cite uma característica da função conativa. Qual é a característica? Formas verbais, verbos no imperativo. Gabarito, letra B de bombonzinho de coco. Pegou o bizu? Tá tranquilo aqui pra gente? Foi lá. Muita gente aqui online, vem lá com a gente. Entendeu lá o bizu? Tranquilo?
5 questõezinhas para a gente aquecer para ficar de boa. E agora a gente continua a brincadeira, porque hoje só a resolução das questões. Vamos avançar mais uma? Vem avançar mais uma bem aqui, ó. Passamos aqueles exercícios de fixação, aí agora a gente vai para exercícios de vestibular. E se você é cobrado com bastante veemência lá nas tuas provas. Aí vamos lá, ó. Exercícios de vestibulares. Aí você vai pegando aqui, ó. Vai pegando exercícios de vestibulares. Nota a seguinte situação. Aqui, ó, eu tenho 2 textos, tá? Tenho 2 textos. E eu vou te dar logo uma dica, já que nós estamos com exercícios de vestibulares bem aqui. Quando tu vires, olha aí, anota isso daqui, vai fazendo para sempre na tua vida aqui, ó. Encontrou um texto grande, logicamente. Aí o que é que tu vai fazer? Vai ler primeiro o texto? Não. Você vai ler o quê? O comando da questão, o enunciado, tá? E Silvio, eu posso fazer isso daqui? Deve fazer. Isso daqui a gente chama de leitura dinâmica, vai otimizar o teu tempo no dia da prova. Aí você vem aqui para o comando da questão. Olha o que o comando da questão está falando bem aqui para a gente. O comando está falando a seguinte situação aqui, ó. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2 é, se ele está falando de função, tá? Cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Ele está falando de quem? Funções da linguagem. Função emotiva, função poética, conativa, fática, metalinguística e referencial. Falou em função da linguagem, aí automaticamente você vincula a essas daqui que nós acabamos de citar. Perfeito? Aí tu olhas aqui, ó, fazes a leitura. Texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Gramática normativa, tá? Gramática normativa da língua portuguesa. O que é que esse texto está fazendo? Qual é a intenção dele? O que é que ele está fazendo com você aqui, ó? Ele está expressando o sentimento, a emoção de alguém? Vem conversar aqui comigo, ei, vem aqui, ó. Presta atenção agora comigo aqui. O que é que esse texto está fazendo? Está expressando isso daí? Ele está tentando convencer alguém de alguma coisa? Ele está esclarecendo, explicando, justificando alguma coisa? Vem aqui nessa última hipótese. Será que ele está explicando? Será que ele está conceituando? Olha aqui, ó. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras de grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição. Porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Eu não estou esclarecendo, não estou explicando, justificando. O que é que nós temos aqui? Metalinguagem. Tá? Nós temos aqui metalinguagem. Estou falando das regras gramaticais da consagração do idioma, a língua portuguesa aqui. Tá? Quando tu vens aqui para o texto 2, texto 1, texto 2, texto 1, texto 2. Olha o que o texto 2 traz aqui para a gente. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. Neologismo aqui. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem, tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente, quieto, de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página,
até de Vieira na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa mover. Fernando Pessoa, desassossego. O que é que esse texto está fazendo? Qual é a intenção? Qual é o propósito? O que é que ele está fazendo aqui com a gente? Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrear. Será que ele está esclarecendo? Será que ele está explicando? Ei, começa a te perguntar. Será que ele está tentando expressar sentimentos? Não está, né? Expressão de sentimentos não está. Será que ele está tentando convencer alguém de alguma coisa? Também não, senão teria várias formas verbais no imperativo. Agora, nota que ele está trazendo um esclarecimento, uma explicação, utilizando o código para falar do próprio código. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis. Começa a explicar aqui, ó. Começa a esclarecer. Sereias visíveis, sensualizadas, incorporadas. Olha como ele continua justificando. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Estou explicando, estou esclarecendo. Texto 1, tá? Texto 1 e texto 2. Nota que de similar, de comum, o que é que eles estão fazendo? Eles estão esclarecendo, estão explicando alguma coisa. Tá? No texto 1, ele está esclarecendo, está explicando alguma coisa relacionada aqui à língua, à gramática normativa. O texto 2 está falando das palavras. Tá tranquilo? Processo de criação, gostar ou palavrear. Aí olha aqui, ó. Fez análise dos textos, aí ele fala bem aqui, ó. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina no texto 1 e 2, aí tá fácil aqui pra gente, tá? Aí eu vou procurar aquela uma que tá bem de boa e bem filé aqui pra gente. Aí tu vem lá. Texto 1 e texto 2. Destaca como se elabora a mensagem, considerando a seleção, combinação e sonoridade do texto. Olha aqui, ó. Como se elabora a mensagem. Se nós temos uma função da linguagem que está centrada na mensagem, é a nossa função o quê? A nossa função poética. Vem lá comigo. No texto, na letra B, coloca o foco com o que se constrói a mensagem, tá? Sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Olha aqui, ó. Quando eu falo do código, nós estamos falando que qual é a função que a gente vai ter aqui, ó? Metalinguística. Nós teremos a função metalinguística. Beleza? Focaliza em quem produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões pessoais. Impressões pessoais. Quem produz a mensagem, nós temos função o quê? Emotiva. Função emotiva, função o quê? Expressiva. Tá? Orienta-se para quem se dirige a mensagem. Para quem se dirige a mensagem. Estimulando a mudança de seu comportamento. Para quem se dirige a mensagem, se o meu foco é o receptor, o interlocutor, nós teremos o que aqui? Função conativa. Nós teremos função conativa. Função conativa, função o quê? Expressiva. Enfatiza sobre o que versa a mensagem, apresentando palavras precisas e objetivas. Olha aqui, sobre o que, se eu estou centrado no que versa a mensagem, se é o conteúdo, eu poderia colocar aqui também a função poética aqui para você de repente, já que eu estou centrado na mensagem, tá? Ainda que eu tenha aqui palavras precisas e objetivas, objetividade, eu vou colocar aqui ainda para você referencial, tá? Função referencial aqui, já que eu tenho objetividade. Beleza? Poderia essa última aqui ter uma pequena variação. Como nós vimos,
O nosso texto ele está esclarecendo, está explicando, está justificando. Ou seja, o que é que nós temos? Nós temos função metalinguística. Eu utilizo o código para falar do próprio código. Não temos nesse contexto a função aqui poética, a função emotiva, a função conativa, a função referencial, que eu poderia colocar aqui também a poética. Tranquilo? Questãozinha boa, gabarito, letra B, de bombonzinho de coco. Olha aqui, ó. Alieneu. Vibrou aqui. Caraca, acertei. Metalinguística. Beleza, isso não é feitiço. Isso daí é sinal que você está absorvendo o conhecimento. Tá tranquilo aí, gente? Tá de boa? Primeira questãozinha aqui, ó. Exercícios de vestibulares. Vamos avançar mais um pouco? Vem lá, vamos avançar mais um pouquinho aqui para ficar de boa. Questão 1. Já faz o print, já faz a tua anotação e segue lá comigo. Vamos mais uma? Vem lá comigo de boa. Olha aqui, ó. Questão 2. Questão do Enem. É assim que vai aparecer. É assim que vai ocorrer onde? Na tua prova, tá? Assim que vai aparecer. É assim que vai ocorrer na tua prova. Vou pegar um pouquinho meus óculos aqui, ó. A luz está ofuscando. Meus olhos azuis. Peguei aqui, agora tá bom. Água invisível. Olha aí, ó, questão do Enem. É assim que vai aparecer para você. É assim que vai cair para você. Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é incitado a... Leitor. Se é o leitor, eu já sei que o meu texto está focando o quê? No meu receptor. Eu já sei, por exemplo, aqui que eu teria o quê? Função conativa, função apelativa. Tá? Bem tranquilo aqui para você. Aí tu pode, eu vou ampliar aqui um pouquinho para você esse texto aqui, ó. Água invisível. O que é que nós temos aqui, ó? O porquê de eu estar chamando esse texto de água invisível? Está falando a seguinte situação aqui, ó. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige em média 15.000 litros de água para ser produzido. Desde a produção do alimento do gado até a limpeza de seus dejetos. O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. Aí ele faz aqui uma analogia. Um lençol de algodão, 10.600 litros. Talvez até uma hipérbole aqui, né? Um copo de cerveja, 75 litros. 1 quilo de pão, 1.600 litros. Um ovo, 3.340 litros. Economizar, aí ele faz o fechamento aqui, ó. Economizar bens de consumos e evitar desperdício também é poupar água, tá? Também é poupar água. Filé? Fez a análise do texto. Nós temos um texto publicitário, né? Uma campanha aqui. Nós temos uma campanha que é justamente o quê? Para evitar o desperdício de água. Porque eles chamam aqui para a gente de água invisível, qual é o nome do texto. É justamente esse sentido. É aquela água que eu não consigo ver. Você tem um alimento ali à sua frente, porém, no processo de produção dele, eu não consigo ver o quanto de água foi utilizado ou até mesmo desperdiçado. Como eu tenho um texto publicitário, uma campanha aqui, ela justamente está centrada o quê? Olha aqui, ó, centra-se essa campanha, ela está centrada o quê? Na segunda pessoa. A segunda pessoa vai ser o quê? O leitor. A segunda pessoa, ela é o quê? O leitor, aquela pessoa a qual está direcionada, ali o texto, aquela que tiver contato com o texto, beleza? Se nós temos aqui segunda pessoa, eu já sei a seguinte situação aqui, ó. Função, nós temos aqui qual função? Função conativa. Função conativa,
ou função apelativa. Função conativa ou função apelativa. Função conativa ou função apelativa. Aí lembra lá que durante as nossas conversas nós falamos da seguinte situação, tá? Durante as nossas conversas nós falamos da seguinte situação. O que foi que nós falamos lá? Como eu direciono, como é função apelativa, como eu estou direcionado, centrado no meu receptor, no meu interlocutor, qual é a minha intenção? A minha intenção é convencer. Esse convencer, aí eu já chamei a atenção de vocês aqui, ó. Ele é objetivo que é uma mudança de comportamento, uma reflexão a respeito daquilo que está sendo posto na discussão, tá? Aquilo que está sendo posto para o receptor. Aí quando tu olhas aqui, ó, qual é a função? Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é incitado, tá? Ele é incitado, ele é levado, ele é conduzido à reflexão para que propósito? Aí ele colocar bem aqui, ó, bem de boa, letra A aqui, ó. Adotar práticas de consumo consciente, tá aqui, ó. Devo economizar. Olha aqui, ó. Como é que eu vou justificar isso daqui no meu texto? Economizar bens de consumo, evitar desperdício também é poupar água. Eu consigo fazer a justificativa do meu texto com o próprio texto. Perfeito? Aí os outros, Silvio. Alterar hábitos de higienização pessoal e residencial. O propósito é o quê? Conscientizar para economizar água. Contrapôs-se às formas indiretas de exportação de água. Não houve uma fala sobre exportação ou importação. Houve uma explicitação, trouxe à tona aquela água com a qual nós produzimos alimentos e bens de consumo e que na maior parte das vezes nós não conseguimos enxergar. Por isso o título do texto, Água Invisível. Nesse sentido, você elimina a letra C. Optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável. Muito absurda, muito fora do contexto aqui. Conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção. Nota aqui que nós não temos aqui no texto custo em valores. Os valores que são postos aqui são em litros de água, justamente para reforçar a argumentação para a conscientização no consumo de água. Tá? Na economia de água. Portanto, fica aí com a gente, gabarito letra A de amor. Bem fofinho aqui para você. Beleza? Acertou? Comenta lá com a gente online. Lembrando, não manda lá você que você já mandou, já deu uma saudade do seu amado, da sua amada, e tu já lembra. Bebê, se você não está inscrito, se inscreve aonde? Meu Desafio EAD. Convida seu amigo, convida seus familiares e vem mudar de vida. Vem conosco aqui. O Meu Desafio EAD é que você terá grandes realizações na sua vida. Vamos avançando mais uma? Gostou? Dá o like, arrasta para cima e brilha. Vamos lá mais uma, tá? Vamos lá mais uma. Tá aqui de boa. O exercício da crônica. O exercício da crônica. Qual foi o bizu que eu dei para você? Qual foi o bizu que eu dei para você? Viu um texto, leia o comando da questão. Comando da questão aqui, ó. Predomina nesse texto a função da linguagem. Tá perguntando aqui, ó. Você vai ler, agora sim, ó. Você vai ler esse texto, tá? E verificar o quê? Qual é a função da linguagem? Qual é a função da linguagem que vai predominar? Qual é a intenção desse nosso texto aqui? Já começa, já inicia e segue lá com a gente. O exercício da crônica. Olha aqui sobre o que ele está falando. Olha aqui, ó, sobre o que está falando e vai seguindo lá com a gente. Escrever uma crônica é uma arte ingrata. Olha aqui, ó. Eu estou falando aqui, ó. O exercício da crônica. Eu já começo aqui, ó. Escrever uma crônica é uma arte ingrata. Eu estou falando, tenho um texto, eu tenho uma crônica que vai falar da crônica. Já fica uma pista aqui pra gente. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista.
não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio à tapa pelos personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, olha através da janela e busca a fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, pode injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração, ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gastos, mas da qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Para viver um grande amor, crônicas e poemas, Companhia das Letras, Vinícius de Moraes, o nosso imortal aqui da nossa literatura brasileira, não é isso daqui? Aí tu vem isso aqui, ó, fez a leiturazinha do texto, de boa, aí tu vem lá com a gente. Predomina no texto, nesse texto a função da linguagem que se constitui nas diferenças entre cronista e ficcionista, nos elementos que servem de inspiração ao cronista, nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, no papel da vida do cronista no processo da escrita, nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica. Quando tu olhas aqui, ó, qual foi a dica aqui? Eu tenho que justificar com o meu texto. Eu quero escrever uma crônica, olha aqui, ó, escrever uma crônica por meio de uma crônica. Aí nós vimos a seguinte situação. Escrever uma crônica, eu vou utilizar um código. Não é isso daqui? Eu vou utilizar um código. Eu vou utilizar um código para falar de quê? Do próprio código. Não é isso? Vou utilizar um código para falar do mesmo código. É esse que é o bizu bem aqui, ó. Utilizando o código para falar do próprio código. Justifica-se. Olha aqui, ó, o exercício da crônica. Escrever uma crônica é uma arte ingrata. Eu estou utilizando uma crônica para falar da própria crônica. Nós estamos utilizando código para quê? Qual o propósito? Para falar do próprio código. O que é que nós temos aqui? Função metalinguística. Nós temos a função metalinguística. Quando ele perguntar assim, ó, qual é a função da linguagem que está ocorrendo, que predomina no texto, o exercício da crônica, aí tu olhas aqui que eu tenho a função metalinguagem, na qual é explicitado o quê? A dificuldade de escrever a crônica por meio de uma crônica. Gabarito, portanto, 3, letra E, tá? Letra E de égua da questão porrada, égua da questão pai d'égua. Tá tranquilo? Tá curtindo? Vamos lá mais uma? Vamos lá, vai avançando comigo. 4, mais uma aqui pra gente. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Olha aqui, ó. É a função emotiva ou expressiva. Por que ela é expressiva? Porque ela é emotiva. Tá? Aí tu pode fazer a leitura ou tu pode pegar as características já direto aqui da nossa função emotiva. Se a função emotiva, centra-se o quê? Na primeira pessoa. Se é função emotiva, nós temos ali a expressão de sentimentos, emoções, tá? Beleza aqui pra gente? Aí olha aqui, ó. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos.
contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Aí, ou seja, aqui, ó, quando ele tem aqui a função é expressiva, por quê? Aí vem na alternativa A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Aí tu olhas aqui assim, ó. Quando nós tivermos o foco no código, nós teremos o que? O que é que nós teremos? Metalinguagem, né, bebê? Metalinguagem, beleza? Se tivermos metalinguagem, deixa eu colocar aqui, se tiver metalinguagem, nós temos a função metalinguística. É isso daqui, ó, metalinguística, beleza? Metalinguística. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, tá? Como eu tenho o nosso enunciador, esse enunciador, eu já sei que é o quê? Que é o mesmo que emissor. Quando a minha função da linguagem centra-se no emissor, que é o nosso enunciador, é o que nós temos aqui de quê? De característica da função expressiva. A primeira pessoa, o emissor, enunciador, ele se sobrepõe às outras estruturas. O foco é nele. Então, aqui, ó, tá de boa aqui pra gente. O interlocutor, lembra aqui, ó, interlocutor, nós temos estrutura de segunda pessoa. É o foco do enunciador na construção da mensagem. Se o meu foco fosse o interlocutor, tá? Que nós chamamos aqui também de receptor, nesse daqui, nós teríamos aqui, por exemplo, função conativa, porque é o foco. Teríamos função conativa. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos outros. Se fosse o referente, nós teríamos aqui, por exemplo, o que? Função referencial. Função referencial. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Manutenção da comunicação é testar o canal, tá? É testar o canal. Está centrado aqui no canal. Ou seja, nós teríamos aqui, portanto, função o quê? Função fática. Beleza? Aí o que é que nós temos aqui? Função emotiva, o foco, o centro vai estar onde? No emissor, no enunciador. Portanto, poderia tirar a letra A, poderia tirar a letra C, D, E. Quem é que sobra aqui pra gente? Gabarito, letra B, de bombonzinho de coco, filezinho pra gente. Tá? Beleza? Vamos embora. Vamos mais uma. Qual foi a Bianca que colocou letra B? Parabéns, Bianca, letra B, tá? Emanuele aqui, ó, acertei. O metal ficou aqui incrédulo, não acreditou, tá? Carla Daiane, boa tarde, Carla Daiane. Dá para parar com os emojis subindo? Pois é, tá? E vamos lá, vamos seguindo lá, beleza? Tá tranquilo, de boa, muita gente acertando, muita gente participando e vamos lá. Pegou o bizuzinho? Vamos avançando mais uma? Vamos avançando que tá tranquilo aqui, ó. Aula de português, Carlos Drummond de Andrade. Um sonho ter uma aula com um grande mestre desse daí da língua, né? Vamos lá. Já viu o texto, né? Já tenho que ler primeiro o comando da questão. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas da variação de usos da linguagem em... Ele vai fazer uma exploração aqui de boa. Vamos lá. Aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. E vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, atudem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua breve, a língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro mistério.
Se tu olhas aqui rapidamente, ele já começa chamando a atenção aqui, ó. A linguagem na ponta da língua tão fácil de falar e entender. Eu tenho uma posição a respeito de um tipo de linguagem. Tão fácil, uma que é tão fácil de falar e entender. Tenho outra, todavia, que vai ser distinta. A linguagem, onde é que está a linguagem? Na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer. Eu já faço um contraponto. De um lado, eu tenho uma que é muito fácil de se entender, é entendível, inteligível, e outra que ela é muito obscura, de difícil entendimento, que não se compreende na realidade. Aí ele coloca aqui, ó, professor Carlos Góes é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Olha aqui, ó. Quando ele faz referência ao professor Carlos Góes, vai desmatando, tá? Quando nós vamos à escola, lembra lá quando nós fomos lá, sobretudo nas séries iniciais, aí nós estudamos um português, não é isso? Aquele português que você vai utilizar, inclusive, na sua redação. Nota que aquele português que nós estudamos, aquele português da gramática, o português culto para as situações formais, ele não é parecido com aquele português que nós utilizamos em regra no nosso dia a dia, nas nossas relações íntimas, lá com os nossos familiares, com os nossos colegas. Eles são distintos. Tá? Aquele português que eu utilizo lá no interior, eu tenho um linguajar comum, peculiar, ele é distinto daquele um que eu estudo na escola. Por isso que ele fala aqui, ó, professor Carlos Góes, o professor, ele detém em tese a norma culta, é que vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática, esquiz e parte, uma atropela, uma tudo, já esqueci a língua que comia. Quando ele fala aqui, ó, já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua breve, a língua entrecotada do namoro com a priminha. Nós estamos falando de relações cotidianas, relações íntimas. Essas relações, em regra, nós vamos utilizar o quê? Linguagem informal. Por isso que ele volta a afirmar. O português são dois. O outro, mistério. O outro é mistério. Tá? Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Aula de português, eu estou falando de situação aqui, por exemplo, situação formal, não é isso? E nós estamos falando aqui de situação que informal, variantes linguísticas. É esse português que ele está falando aqui no contexto para gente. Situações formais e situações informais, tá? Tranquilo? Olhando isso, aí tu vens aqui, ó, tá bem fácil aqui pra gente, tá? Explorando a função da linguagem, o poeta expressa o contraste das marcas da variação de uso de linguagem em situações formais e em situações informais. Ele colocou aqui em diferentes regiões do país. Daqui nós temos o que? A variante regional, regionalismo. Não é isso daqui que ele traz aqui pra gente no contexto. Escolas literárias distintas, linguagem literária, que não entra no contexto aqui das nossas variações linguísticas. Textos técnicos e textos poéticos, diferentes épocas que nós temos a nossa variação histórica. Tá tranquilo? Beleza? Marcou ali quem acertou a 5, gabarito, letra A de amor. Dá para parar? Desculpa, professor, por falar. Metal, calma, Metal, tu vai passar, Metal. A gente vai raspar tua cabeça, você vai passar, não precisa ficar agoniado, não, tá? Tá tranquilo? Vai, continua lá com a gente de boa. Pessoal, todo mundo interagindo, tá? Vamos lá, continua lá com a gente. Cadê a Bianca? Vai resolvendo, Bianca, Emanuele, Metal, Carla, vão resolvendo aí, tá, gente? Vão resolvendo para ficar de boa. Tá gostando? Comenta lá no chat se tá tudo ok, se tá tudo de boa. Lembra lá, meu desafio EAD. Siga lá conosco, siga firme e forte. E vamos embora, tá? Vamos lá, mais uma. 6. Agora aqui de boa aqui pra gente, tá? Vamos mais uma na 6ª aqui, ó. Pode-se definir metalinguagem. Metalinguagem tá fácil aqui pra gente, né? Metalinguagem, como a linguagem que comenta a própria linguagem, tá? Fenômeno presente na literatura e nas artes em geral.
Eu utilizo o código para falar do próprio código. Aí vem tranquilo aqui pra gente. Já colocou lá? Rapaz, ela tá afiada, cara, tá bem. Bianca, rapaz, mata de orgulho logo. Mostra o pintor no momento, oh, que maravilha, o momento da criação. Tem que ser assim, exatamente, Jean. Rapaz, tá afiada, né? Exatamente, tem que ser assim. Mata o tio Silvio de orgulho logo, muito bom. Ei, vamos lá? Tá fácil, né? Já matou aqui, ó. Já matou, já pegou o bizu. Quando eu tô falando de metalinguagem, o que é que ele tá falando aqui, ó? O quadro em si, gente, o quadro, olha aqui, a pintura, isso daqui já é a arte. Isso daqui já é uma arte, tá? Se tu observa daqui, ó, isso daqui já é uma arte. Uma pintura, já temos uma arte aqui, né? Aí tu vais fazer a análise da pintura, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma arte, que é o quadro, que mostra o quê? O pintor produzindo, fazendo uma arte, ou seja, eu tenho a arte, tá? E o quadro, ele tá o quê? Falando o quê? De arte. Beleza? Eu tenho a arte falando da arte. Ficou muito grandão isso daqui. A arte falando da arte. Esse daqui, ó. A arte falando da arte. Não ficou legal isso. Pronto. Ou seja, a arte, eu tenho uma obra de arte, falando aqui, por exemplo, vamos pressupor que eu tenho o autor, né? O artista no seu momento da criação. O que é que nós temos? Eu utilizo o código, tá? Eu utilizo o código para falar do próprio código. Qual é o código que eu estou utilizando? Eu estou utilizando a arte como código, tá? Para falar de quê? Da própria arte. O que é que nós temos aqui, portanto? Metalinguagem. É isso que ele está falando aqui, ó. Metalinguagem. O autor produzindo aqui. O artista produzindo. Metalinguística, tá? Função aqui, metalinguística. Aí o que é que nós temos aqui, ó? O quadro A Perspicácia, do belga René Magritte, é um exemplo de metalinguagem porque destaca a qualidade do traço artístico, função literal, não vai, mostra o pintor no momento da sua criação, implica a valorização da arte tradicional, indica a necessidade de inspiração concreta. Se eu estou falando de arte, tá? Se eu estou falando da metalinguagem, mostra o pintor no momento da sua criação, ou seja, eu tenho uma obra de arte em que retrata um artista fazendo arte, um artista no momento da sua criação. Quando nós utilizamos o código para falar do próprio código, nós teremos a metalinguagem, gabarito, letra B de bombonzinho de coco, de Bianca que está acertando tudo. Cadê a Manuele Brito? Acertou também, muito bom, tá? Essa tá fácil, já tá vibrando a minha filhotinha do Enem. Vamos lá mais uma? Vamos lá mais uma para ficar de boa, bem tranquilo com a gente. Ei, não vai perder, responde aí também no chat. Vamos mais uma. Oficina irritada. Temos o texto. Aí o que nós vamos fazer? Logicamente, nós vamos olhar o que é que está pedindo aqui, ó. Com base na leitura do poema de Carlos Drummond de Andrade e nos seus conhecimentos acerca das funções da linguagem, tá? Estamos careca de saber aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Estão presentes funções. Eu quero saber quais são as funções que estão presentes aqui. Vem lá. Eu. Já fica ligado quando apareceu o eu aqui, ó. Eu quero compor um soneto. Oficina irritada. Eu quero compor um soneto duro. Como poeta, algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, eu no caso aqui, ó, eu quero que meu soneto, no futuro, não desperte ninguém nenhum prazer e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. E esse meu verbo
antipático e impuro, há de pungir, há de fazer sofrer. Tendão de Vênus sob o pedicuro, ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arcturo, claro, enigma se deixa surpreender. Carlos Drummond de Andrade, nota que ele parece irritado, não é à toa aqui, oficina irritado. Se tu olhas aqui, o que é que nós temos aqui? Diversas marcas de primeira pessoa, concorda comigo aqui, ó? Diversas marcas de primeira pessoa, tá? Tem diversas marcas de primeira pessoa. Aí tu olhas aqui também, que eu estou falando o quê? De um soneto, um poema, para falar do próprio poema. Vai olhando aqui o bizu aqui para ficar de boa aqui pra gente. Aí vamos seguindo agora para ficar de boa aqui pra gente. Eu tenho a estruturação do meu texto, tá? Marcas aqui, ó. Como ele fala que nós temos várias, eu teria aqui, por exemplo, aqui função emotiva. Poderia colocar aqui função emotiva. Primeira estrutura aqui, ó, que eu vejo aqui, função emotiva. Mas tu nota que eu busco a seguinte situação aqui, ó. Oficina irritada. Oficina? Qual é a ideia que já passa para você? De construção, que é uma oficina, um local que se consertam coisas. Mas é uma oficina bravio, né? Está brava, está zangada aqui. Eu quero compor um soneto duro. Duro? Ruim? Como poeta algum ousar escrever, eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Pela estrutura, nota que eu tenho um efeito sonoro. Não tem um efeito sonoro? Tem. Eu quero compor um soneto duro. Como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Eu estou preocupado o quê? Com a estrutura, com a forma, os efeitos sonoros, os efeitos de sentido. Então, eu tenho aqui, ó, função poética. Tá? Eu tenho aqui função poética. Já vimos aqui que eu tenho função poética, de boa aqui pra gente, tá? E nota a seguinte situação ainda. E nota a seguinte situação aqui, ó. Quando eu explico, quando eu justifico, quando eu conceituo, não é isso daqui? Nós temos uma funçãozinha que nós chamamos o quê? Função metalinguística. Função metalinguística, beleza? Nós temos aqui função metalinguística. Os arranjos, da estrutura, nós temos aqui, portanto, a função poética e uma outra estrutura que ele fala o porquê da oficina, nós teremos aqui a função metalinguística, ainda que eu tenha a presença aqui da função emotiva. Vamos verificar agora quem é que vai predominar no nosso texto, tá? Tem o texto aqui presente. Aí vamos lá. Estão presentes as funções poética, metalinguística e linguagem, uma vez que o texto chama atenção para o arranjo, olha como ele coloca legal aqui, ó, para o arranjo singular da mensagem e discute o código. Aqui, ó, eu tenho a justificação em sequência. Arranjo singular da mensagem e justifica porque a função poética, tá? E discute o código. Aqui ele justifica porque é o que? Metalinguagem. Porque é metalinguagem. Porque é metalinguagem, tá? Ficou feio essa metalinguagem aqui. Porque é metalinguagem. Metalinguagem, pronto. Metalinguagem. Estão presentes a função fática, nota aqui, ó, não vimos função fática lá dentro do texto. Estão presentes apenas função poética, não é apenas função poética. Estão presentes funções referencial, não temos função referencial.
estão presentes função poética e função conativa. Não temos função conativa. Chegando aqui, então, tá? Nós vimos que nós temos função poética, ele não citou lá emotiva, e nós temos a metalinguagem. Gabarito, letra A de amor, A de até o próximo encontro. Beleza, minhas crianças? Muito obrigado por sua atenção. Não esquece de acompanhar. Olha aqui, muita gente aqui, ó, 33, muita gente acertando aqui. A, D, tá? Enquete concluída. Olha, o Gabriel acertou, tá? Vai dando like, bem de boa, bem de boa. Beleza? Não esquece de seguir a gente lá na rede social. Meu Desafio AD, segue lá com seu amigo, o professor Silvio Santos. Forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser. E não esqueça que logo mais nós vamos ter aula para o CFO. Segue lá com a gente, firme e forte, vamos continuando rumo à nossa aprovação.